E o Senhor me deu uma palavra para trazer para a igreja nessa noite. Eu queria falar sobre 5 coisas muito importantes para nós, cristãos, para nós que queremos preservar, queremos permanecer até o dia que nós receberemos a coroa da vida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queria falar, tem mais, né? Mas eu queria falar só apenas de 5 janelas que te levam para a vida ou para a morte ministerial. Se nós não observarmos essas 5 janelas, realmente fica difícil de permanecer de pé. E interessante que elas estão todas ligadas à nossa cabeça, né? Em primeira coisa, a mente. A segunda coisa, os olhos. A terceira coisa, a boca. A quarta coisa, os ouvidos. E a quinta coisa que está ligada diretamente a todas essas que eu citei, que é o coração. Então, todas essas janelas, elas estão ligadas ao seu coração. Aleluia. Abre comigo, lá no livro de Romanos. Essa mensagem, ela não tem apenas um texto específico. Para cada janela que eu vou citar aqui, eu vou trazer um texto. Se os irmãos quiserem permanecer com a Bíblia aberta, para que a gente possa acompanhar. Romanos capítulo 12. Versículo 2. Todos encontraram? Diz assim, a palavra do Senhor, Romanos capítulo 12, versículo 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Senhor, obrigado, Senhor. Ô Pai, obrigado por o Senhor ter nos sustentado. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Obrigado, Senhor, por este momento aqui que nós temos de aprender. Esse momento que nós temos de desfrutar, Senhor, da Tua palavra. De aprender, Senhor, na Tua casa, aprender no Teu templo. Por isso, Senhor, que eu diminua, que o Senhor cresça. Que o Senhor venha falar poderosamente aos nossos corações. Para que nós possamos, sim, Deus, em nome de Jesus Cristo, aprender e multiplicar, Senhor, essa palavra. Gerar frutos e muitos frutos, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Irmãos, nós temos 5 janelas, que eu chamo de janela na nossa vida, que nós precisamos tratar diariamente na nossa vida. Porque se nós não cuidarmos dessas 5 janelas, nós podemos, uma hora ou outra, um momento ou outro, uma ocasião ou outra, cair, né, em contradição, em coisas contrárias à vontade do nosso Deus. A primeira janela que eu quero falar com os irmãos é a janela da mente, a janela dos nossos pensamentos. Essa janela que é tão importante na nossa vida. A mente é sede e faculdade do pensamento, da reflexão, do entendimento, da lembrança, do intelecto humano. Está tudo ligado à mente. E a nossa mente é o local mais perigoso quanto falando da cilada, das armadilhas que o inimigo tenta colocar sobre o nosso caminho, sobre a nossa vida. O primeiro caminho que tenta trabalhar na vida do cristão é na mente. Porque ele sabe que se ele tomar a mente de um cristão, a mente de um servo do Senhor, automaticamente isso vai ir para o coração. E no coração ele vai sentir isso e automaticamente ele vai começar a praticar coisas ilícitas, coisas que não provêm, coisas que não pertencem ao nosso Deus. Por isso que nós devemos cuidar dos nossos pensamentos, cuidar daquilo que nós pensamos, daquilo que nós estamos entendendo que é a vontade de Deus, que é pensamento de Deus. E a palavra de Deus aqui em Romanos capítulo 2 nos deixa claro que nós devemos trabalhar para que a nossa mente seja renovada dia a dia. Todos os momentos da nossa vida, nós precisamos estar renovando a nossa mente, renovando o nosso entendimento.
Nós não podemos deixar a nossa mente, o nosso entendimento parado, extasiado, estagnado. Porque nós precisamos e nós sabemos que através da mente, nós automaticamente mandamos gatilhos para o nosso coração. Quando nós dormimos irado, por exemplo, com raiva de algo, com algo que nós vivemos, que nós ali automaticamente não queríamos ter vivido, mas aconteceu na nossa vida, a ira traz amargura para o nosso coração, a ira sempre traz falta de paz para o nosso coração, para a nossa vida. A ira, ela tira os sonhos da nossa vida, os sonhos, né, da nossa mente, a oportunidade de nós trabalhar a nossa mente conforme a vontade do Senhor, os nossos sonhos conforme a vontade do Senhor. Por isso é importante que nós não venhamos dormir irado, dormir com raiva, dormir com sentimento de amargura. Nós precisamos estar sempre em paz com o nosso Deus. A ira, ela tira a condição de nós pensarmos, por isso nós não devemos fazer e nem tomar nenhuma atitude com ira, com raiva. Porque a ira realmente, ela tira, né, toda a condição nossa de pensar, e nós acabamos agindo, né, de forma que não agrada a Deus, ou de forma que não era a vontade de Deus, ou de forma que vai te fazer pecar contra Deus. A ira, ela não pode fazer parte da mente do cristão. Meus irmãos, a ira te faz agir contrário aos ensinamentos de Deus. A ira te faz pensar, agir de forma contrária aos ensinamentos e à vontade de Deus. A nossa mente, ela precisa ser controlada pelo Espírito, porque uma mente controlada pelo Espírito, ela faz a vontade do Espírito, e a vontade do Espírito é a vontade do nosso Deus. Através da mente também vem os maus pensamentos. Por isso que a palavra de Deus aqui em Romanos, capítulo 12, versículo 2, conforme nós lemos, nós precisamos não conformar com este mundo, mas buscar transformação pela renovação do vosso entendimento, ou seja, da vossa mente, para que nós possamos experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para conosco. Nós não podemos conformar com este mundo. Nós precisamos trabalhar para que a nossa mente seja renovada no dia a dia, na nossa caminhada cristã. Nós precisamos renovar a nossa mente, o nosso entendimento, para que nós possamos experimentar da boa vontade de Deus. Meus irmãos, o que tem levado cativo a sua mente? Você tem procurado experimentar da boa, perfeita, agradável vontade de Deus? A mente deve ser renovada e transformada para que nós possamos conhecer, melhor dizendo, a vontade de Deus. Nós só podemos conhecer a vontade de Deus se realmente nós tivermos uma mente renovada, se nós tivermos uma mente conforme a mente do Senhor, conforme a vontade, a palavra do Senhor. Não tem como conhecer a vontade de Deus se não houver renovação de mente, renovação de entendimento. Nós não podemos ter a nossa mente cauterizada. A nossa mente precisa ser transformada. Já viu aquele ditado? Mente vazia é oficina do diabo. Já viu esse ditado? Irmãos, é um ditado, mas realmente é verdade. A pessoa que está com a mente vazia, que está ali automaticamente pensando coisas que não tem nada a ver com a vontade de Deus, automaticamente o diabo vai aproveitar esse momento para trabalhar na mente dessa pessoa. Eu disse no início que a mente é um dos locais que o diabo mais procura, né, trabalhar, porque sabe que se ele tomar a mente dessa pessoa, ele toma todo o resto. Ele toma a vida dessa pessoa. Por isso que a palavra de Deus vai dizer em Efésios que nós devemos encher do Espírito Santo. Efésios capítulo 5. Enchei-vos do Espírito, não embriagar com vinho, porque onde há contenda, onde há tudo aquilo que não presta, onde você perde o controle de todas as coisas, mas nós devemos encher do Espírito Santo. Uma mente cheia do Espírito Santo, ela pensa as coisas lá do alto, ela não pensa as coisas dessa terra,
Ela não age conforme a vontade, o curso desse mundo, mas ela age conforme o querer e a vontade de Deus. Por isso, encha a sua mente da palavra de Deus. Cuidado com os vossos pensamentos, porque a vida ela é dirigida pelos seus pensamentos. O apóstolo Paulo bem enfatizou que a mudança de vida passa pela renovação da mente. Não tem como um cristão falar que mudou de vida se a mente dele não foi renovada conforme a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mente cauterizada é impossível de ser renovada. Por isso a mente ela é uma janela perigosíssima para as coisas deste mundo. Não deixe as coisas deste mundo entrar na sua mente, mas procura fazer a vontade do Senhor, procura preencher sua mente com a palavra de Deus, através do Espírito Santo de Deus. Ah, mas eu não tenho nada para fazer. A gente sempre tem algo para fazer. Não tem nada melhor do que você debruçar na palavra do Senhor, encher do Espírito Santo, encher da palavra do Senhor, encher de conhecimento, encher da alegria do Senhor. Uma mente cheia da palavra do Senhor, não há tristeza na vida dela. Porque a palavra do Senhor diz, o salmista diz, que na presença do Senhor até a tristeza pura de alegria. Na presença do Senhor há delícias perpetuamente, há delícias eternas. Não é uma alegria passageira, mas é uma alegria eterna. Na presença do Senhor, nós vivemos uma alegria eterna, porque a nossa alegria, a nossa paz não depende do curso desse mundo, não depende da vontade desse mundo, não depende da vontade política, mas depende somente da boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Trabalhe a vossa mente, porque a nossa mente ela precisa ser trabalhada no dia a dia, para que nós possamos buscar toda a vontade do Senhor para a nossa vida. E assim nós cumprimos o propósito do Senhor. Trabalhe nesse primeiro tema aí, que é a vossa mente, para que você possa ter sua mente renovada, para que você possa ter uma mudança realmente de vida que agrada ao Senhor. A segunda janela que eu quero falar com os irmãos é a janela do coração. Provérbios capítulo 4, versículo 23. Se quiser abrir. Provérbios capítulo 4, versículo 23. A palavra do Senhor diz assim: olha, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Sobre tudo, sobre todas as coisas, acima dos vossos pensamentos, aquilo que você deve guardar é o seu coração. Porque a janela do coração, ela abre portas para que você possa agir conforme a sua mente pensou. Porque nós vimos aqui que a mente está ligada aos pensamentos, ao intelecto, mas o coração está ligado aos sentimentos. É ele que dá vida aos seus pensamentos, é ele que dá vida ao seu intelecto. O coração é a sede e faculdade do pensamento moral e espiritual. O coração é a sede do seu intelecto, da sua razão, dos seus sentimentos, dos desejos, da intenção e das decisões. É no coração que você sela ali os maus pensamentos, e esses maus pensamentos eles se transformam em ações, em atitudes. É no coração que você age e você coloca em prática as suas atitudes. Dos sentimentos do coração vêm as maldades. Você pensa com a mente e com o coração você age contrário à vontade de Deus. Gênesis capítulo 6, versículo 5, precisa abrir, vou só citar: dos sentimentos do coração vêm todas as maldades.
1 Samuel capítulo 1, versículo 8. Tem da vontade. A vontade ali do seu coração. Salmo 119, versículo 2. Bem-aventurados que guardam os seus testemunhos e o buscam de todo o seu coração. O coração, meus irmãos, é algo que precisa ser muito trabalhado em nós. Porque você só pode amar o seu próximo se você estiver com o coração quebrantado. Se você estiver com o coração conforme o coração do Senhor. Um coração desejoso em fazer coisas boas, em desejar coisas boas, em aplicar sentimentos bons. Porque se você pensar com a sua mente e o seu coração for um coração mau, você vai realmente agir, né, de acordo melhor dizendo, contrário à vontade do Senhor, e de acordo com a sua vontade. Mas se o seu coração for um coração segundo a vontade de Deus, você agirá conforme a vontade de Deus. Meus irmãos, o Senhor, Ele quer mudar o nosso coração. Ele quer mudar o nosso sentimento, para que nós possamos agir conforme a sua vontade. Mas nós precisamos permitir que essa mudança aconteça em nós, permitir que essa mudança aconteça na nossa vida. Ele quer nos dar um coração pronto a perdoar. Muitas vezes nós não queremos perdoar o nosso irmão, muitas vezes nós queremos agir com o nosso coração de forma que não agrada o Senhor, de forma que o Senhor não deseja, mas nós precisamos ter um coração pronto a perdoar, um coração desejoso a obedecer o Senhor, sensível à voz do Senhor, a ouvir a voz do Senhor e praticar aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Livro de Provérbios, capítulo 16, versículo 19, vai dizer que o coração do homem considera o seu caminho, mas o Senhor é que lhe dirige os passos. O nosso coração considera o nosso caminho. O nosso coração considera aquilo que a gente acha que é certo, aquilo que a gente acha que é bom. Mas quem dirige os nossos passos é o Senhor. É Ele que tem de dirigir os nossos passos. Porque se nós agirmos de acordo com a vontade do nosso coração, nós estaremos perdidos. Ainda bem que quem dirige os nossos passos é o Senhor. Muitas vezes nós sonhamos, nós planejamos várias coisas na nossa vida. Nós desejamos várias coisas que aconteçam na nossa vida. Muitas vezes nós nos empolgamos. Muitas vezes nós colocamos algo, sonhos, planejamentos na nossa vida. Mas a gente sabe que se nós colocamos verdadeiramente na presença do Senhor, é Ele que vai dirigir os nossos passos e vai conceder conforme a sua vontade, conforme os seus propósitos, não conforme nós queremos. Porque muitas vezes o nosso coração deseja caminho de morte, caminhos contrários aos caminhos do Senhor. Mas o Senhor sabe o que é bom para nós, o que realmente vai nos dar vida, o que realmente vai nos trazer paz, vai nos trazer alegria. Por isso, nós precisamos confiar o nosso coração ao Senhor. Nós precisamos confiar o nosso caminho ao Senhor. É muito bom sonhar, mas melhor do que sonhar é você deixar Deus dirigir os seus sonhos, dirigir os seus caminhos, para que você possa ser bem-sucedido. Ter Deus no controle dos nossos sonhos, da nossa vida, é a melhor coisa que nós podemos ter, meus irmãos. É a certeza que nós temos que, segundo o teu querer e a tua vontade, vai se cumprir na nossa vida. E Ele é bom, e Ele nos dá muito mais que nós pedimos. Porque a mente dele está muito acima, os pensamentos dele estão muito acima dos nossos. Livro de Provérbios, capítulo 14, versículo 33, vai dizer que no coração do prudente reposa a sabedoria. Mas o que há no interior dos tolos se conhece. O coração, meus irmãos, de um homem, de uma mulher prudente, a gente sabe que tem a sabedoria, porque a sabedoria não é nossa, a sabedoria é do Senhor. Se nós colocamos o nosso coração no Senhor, se nós colocamos o nosso coração na vontade de Deus, se nós colocamos o nosso coração segundo o coração de Deus, automaticamente nós estamos trabalhando segundo o querer e a vontade de Deus. E nós agiremos com sabedoria, nós agiremos com entendimento. Mas a pessoa que é tola, a pessoa que é desobediente,
a pessoa que coloca o seu coração nas coisas deste mundo, nós sabemos e nós conhecemos o fim. Nós sabemos que é caminho de perdição. Nós sabemos que é caminho de morte. Mas quando nós colocamos o nosso coração na presença do Senhor, nós sempre agimos com prudência. Nós sempre agimos conforme o querer e conforme a vontade do Senhor. Por isso, coloque o seu coração no Senhor. Coloque o seu coração na vontade de Deus. Coloque o seu coração na presença de Deus. Deixe que Deus inunde o seu coração. Deixe que Deus flua através da sua vida, através dos seus sentimentos, atingindo outras pessoas, como uma pessoa realmente que faz a vontade do Senhor. Meus irmãos, Isaías capítulo 57, versículo 15, também vai dizer assim, porque assim diz do alto e o sublime, que habita na eternidade, cujo nome é santo. Em um alto e santo lugar habito, e também com contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Quem tem um coração contrito tem vida. Quem tem um coração contrito tem a presença do Senhor, tem a presença de Jesus. Quem tem um coração contrito entende os desígnios do Senhor, entende a vontade do Senhor. Quem tem um coração contrito é uma pessoa que é grata ao Senhor em todo o tempo e entende que o Senhor é bom o tempo todo e que o tempo todo o Senhor é bom. Quem tem um coração contrito é um coração que sempre chama a atenção do Senhor. Você quer chamar a atenção de Deus? Tenha um coração contrito. Tenha um coração entregue. Tenha um coração sedento. Tenha um coração, segundo o coração, segundo a vontade do Senhor. Quem tem um coração contrito, ele entende que o Senhor sempre trabalha em favor dele, a favor dele. Quem tem um coração contrito, ele fecha as janelas que são contrárias à vontade do Senhor. Então tenha um coração contrito, tenha um coração segundo o querer, tenha um coração segundo a vontade do Senhor. Lembro aqui de Davi, que era um homem segundo o coração do Senhor. Mesmo diante do tamanho pecado, ele rapidamente entendeu que ele não poderia viver sem o Senhor. Ele rapidamente arrependeu do seu pecado ali, arrependeu ali da sua queda. Quem tem um coração contrito, meus irmãos, ele odeia o pecado. Ele, quando ele peca, ele reconhece que ele pecou e automaticamente ali, ele já dobra o seu joelho, já curva diante do Senhor e já pede perdão ao Senhor. Coração contrito é esse, é um coração que reconhece que é pecador, que pede perdão e reconhece quem é Deus na sua vida e que sabe que não é ninguém sem Deus. Primeira janela, a mente. Segunda janela, o coração. A terceira janela que eu quero falar com os irmãos, está lá em Isaías capítulo 45, versículo 22, que são os olhos. Diz assim: olhai para mim e sereis salvos, vós, todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Onde você tem colocado os seus olhos? Seus olhos estão fixados nas coisas do mundo, ou você tem fixado os olhos no autor e consumador da sua fé? Meus irmãos, nós precisamos olhar para Deus, nós precisamos olhar para aquele que é o autor e consumador da nossa fé. Nós precisamos fixar os nossos olhos no Senhor, porque quando nossos olhos estão fixados no Senhor, quando nós estamos olhando para Jesus, automaticamente nós tiramos os nossos olhos das coisas secundárias, nós tiramos os nossos olhos das coisas deste mundo, nós tiramos os nossos olhos daquilo que não agrada ao Senhor, porque a palavra do Senhor diz que se os teus olhos te faz pecar, arranca-os, porque é melhor você entrar no céu sem os dois olhos do que ir para o inferno de corpo inteiro. Seu olho é a janela do seu coração e da sua alma. Por ele você vê coisas boas e as contempla.
mas também você vê as coisas más. E muitas vezes nos deixamos ser levados por elas. Os nossos olhos, eles precisam olhar e contemplar tudo que o Senhor tem colocado diante de nós. Eu sempre digo que quando eu abro meus olhos, quando eu acordo, eu consigo olhar e enxergar em todas as coisas os cuidados e a bondade de Deus. Tem gente que já acorda reclamando de tudo. Reclama de todas as coisas. Não, meu irmão, acorde. Olhe, contemple a grandeza do Senhor. Contemple Deus na natureza, nos pássaros. Contemple ao Senhor. Quando verdadeiramente nós olhamos com os olhos do Senhor, nós não conseguimos ver coisas ruins, porque nós olhamos e conseguimos ver o cuidado e a bondade de Deus para conosco. Nós conseguimos contemplar a grandeza do Senhor. E quando nós olhamos conforme o olhar do Senhor, nós conseguimos olhar com um olhar de gratidão, com um olhar de saber que o Senhor, Ele tem cuidado de nós. Meus irmãos, os nossos olhos precisam ser santos, como Deus é santo. Os nossos olhos, eles precisam olhar como Deus olha. Os nossos olhos, eles precisam ver verdadeiramente aquilo que agrada ao Senhor. Livro de Atos, capítulo 20, versículo 7 ao 12, não precisa abrir, eu vou só citar aqui. O apóstolo Paulo, ele estava em Troade, trazendo a palavra ali para aquele povo. E ali ele estava no terceiro andar ali, pregando a palavra do Senhor. E ele estendeu ali, a Bíblia diz que ele estendeu ali o seu discurso. E ali tinha uma janela, tinha um jovem ali, que ficou sentado naquela janela ali, ouvindo a palavra, ouvindo a pregação ali do apóstolo Paulo. Mas a mensagem ali se estendeu até a meia-noite. E esse jovem estava na janela há muito tempo. E ali o sono o pegou. Ele começou a cochilar naquela janela ali. E ele ali veio cair daquela janela, daquele terceiro andar. Meus irmãos, esse jovem, a primeira pergunta que a gente deve fazer, o que ele estava fazendo na janela? O que ele estava buscando na janela? O problema de estar na janela, o problema de você estar na presença do Senhor, e estar olhando o que está ocorrendo fora, no mundo, é você cochilar. É você cair no sono espiritual. É você começar a contemplar as coisas que não provêm do Senhor. É você começar a contemplar as coisas que estão fora da vontade do Senhor. Esse jovem na janela estava dividido entre ouvir a palavra do Senhor e o que se passava fora ali onde estava sendo ministrada a palavra do Senhor ali, através do apóstolo Paulo. Esse jovem que estava ali naquela janela, ele estava olhando também, apesar de ouvindo a palavra do Senhor, ele estava olhando os cuidados deste mundo. Cuidado com as janelas que você tem olhado. Davi caiu em pecado ao olhar por uma janela e ver uma mulher ali, Betseba, se trocando. Qual janela você tem olhado? E se você tem olhado para a janela, o que você tem contemplado através dessa janela? A queda desse jovem não foi fatal. O apóstolo Paulo ali ressuscitou esse jovem, trouxe esse jovem de volta à vida. Apesar de uma queda fatal, ele teve uma segunda chance. Quantas pessoas têm olhado para as janelas da vida e não têm tido uma segunda chance? Não têm tido uma segunda oportunidade? Meus irmãos, as janelas, elas são muito perigosas.
porque ela abre caminhos para que o inimigo possa plantar a semente do mal, seja na nossa mente, seja no nosso coração. E através dos nossos olhos, nós contemplamos coisas que não agradam o Senhor, coisas que não é da vontade do Senhor. Para esse jovem, a queda não foi fatal. Mas talvez, se nós olharmos para as janelas da vida, talvez nós não teríamos uma segunda chance como ele teve. Quantas pessoas não teve uma segunda chance? Caiu em pecado e não conseguiu retornar mais para a presença do Senhor. Quantas pessoas a gente conversa que estão afastados dos caminhos do Senhor? Estão desanimados e não querem voltar mais, não querem retornar, não têm força para retornar. Cuidado com os seus olhos, santifique os seus olhos. Olhe, contemple as coisas realmente que é a vontade do Senhor. Busque mesmo fazer a vontade do Senhor. Busque contemplar, não as coisas que estão passando lá fora. Quantas coisas que tiram a atenção das pessoas. Quantas coisas. Não deixe que as pessoas, ou melhor, não deixe que a palavra do Senhor germine no seu coração, gere frutos no seu coração. Quantas pessoas têm ouvido a palavra do Senhor, mas não têm colocado em prática? Porque apesar de estar dentro da igreja, ouvindo a palavra do Senhor, os seus olhos não estão no Senhor. Os seus olhos estão fora. Ela não consegue contemplar. Ela não consegue ver Deus. Ela não consegue ver Deus nas coisas. O cuidado de Deus está diante dela, mas ela não consegue contemplar o cuidado de Deus. Porque muitas vezes ela olha para o mundo e vê, eu já vi pessoas falando, né? Olha, a pessoa não, nem na presença do Senhor não está, mas como é que ele está prosperando? Meu irmão, essas coisas materiais aí não vale nada. A riqueza que Deus tem para mim, tem para você, não faz parte dessas coisas materiais. Rico e Lázaro, o rico tinha tudo. Lázaro comia das migalhas. Lázaro foi para o seio de Abraão. E o rico foi para o inferno. Será que você quer realmente contemplar as coisas deste mundo? Ser próspero nessa vida? E ir para o inferno? Ou você quer ir para o céu? A palavra de Deus, meus irmãos, ela é totalmente contrária ao curso desse mundo. Totalmente contrária. Quando você olha realmente com o olhar do Senhor, com o olhar de Jesus, você pensa nas coisas lá do alto. Você não pensa nas coisas dessa terra, não, as coisas desse mundo, não. Porque se você pensar nas coisas do alto, se você fizer a vontade de Deus, Ele é aquele que acrescenta todas as coisas na sua vida. Às vezes a pessoa quer trabalhar com a força do seu braço. Ele quer primeiro ser próspero, ser rico. Aí quando eu for rico, for próspero, aí eu vou fazer a vontade do Senhor. É tudo contrário. Quando você faz a vontade de Deus, Ele cuida de todas as coisas. Não olhe as coisas que o outro tem, não queira ter a vida do outro. Não queira viver a vida do outro. Seja grato a Deus. Olhe as coisas com o olhar de Deus. Cuidado com a janela dos seus olhos. Sua mente, o seu coração, os seus olhos, a sua língua. Essa é perigosa. A janela da língua. Provérbios 14, versículo 3. Diz assim: na boca do tolo está a vara da soberba, mas os lábios do sábio preservá-lo-ão. O tolo, o que tem na língua dele, o que tem na boca dele é só soberba, é só orgulho, é só desejo e vontade própria. Ele não consegue olhar além de ti.
Ele não consegue olhar além das coisas. Ele não consegue enxergar Deus em nada. O coração dele somente está preenchido pelas coisas do mundo, pela vontade do mundo. Ele não consegue enxergar a bondade de Deus em nada. Esse texto nos mostra o poder que tem a língua, meus irmãos. Esse texto nos mostra o poder que tem a língua e o cuidado que nós devemos ter para domar. Você quer ver uma coisa difícil de ser domada? É a tal da língua. A língua, ela é um chicote. A língua, ela tem poder de dar vida e ao mesmo tempo ela tem poder de destruir. A língua, as pessoas ao mesmo tempo que está falando bem de você, ela está falando mal de você. Ao mesmo tempo que ela está abençoando a sua vida, ela está amaldiçoando a sua vida. A língua é algo que nós devemos trabalhar, que nós devemos cuidar. Meus irmãos, esse texto nos mostra que a língua é o membro mais perigoso e ao mesmo tempo mais poderoso do homem. Segundo Samuel, Davi falou que a palavra do Senhor estava na sua língua. Nós devemos ter a palavra do Senhor na nossa língua, na nossa boca. Nós devemos abrir a nossa boca e a nossa boca proferir coisas boas, bênçãos, alegria, paz, renovo, salvação, cura, libertação na vida das pessoas. É isso que nós devemos usar a nossa língua, usar a nossa boca. Meus irmãos, nos nossos lábios não pode haver iniquidade. E nem na nossa língua poderá pronunciar engano. Nós precisamos ter a verdade na nossa boca, na nossa língua. A língua do justo, que nós que servimos ao Senhor, deve ser proferida somente aquilo que é justo. Somente aquilo que é bom, que é perfeito. O salmista, no Salmo 45, ele diz que a nossa língua deve ser como pena de um habilidoso escritor, que destila palavras boas, que destila bênçãos. Um habilidoso escritor, ele sabe colocar suas poesias, as suas palavras. Ele sabe alegrar o leitor. O leitor começa a ler aquele livro ali, aquela poesia ali. Ele, quanto mais ele lê, mais ele quer ler, mais ele quer mergulhar ali. Naquela leitura, naquelas palavras. Assim nós devemos ser. Assim nós devemos trabalhar. Assim nós devemos proferir na vida das pessoas. Ao contrário das coisas boas, são coisas ruins. E a mesma língua que fala coisas boas, ela fala coisa contrária, ela trama enganos, ela trama coisas más, ela é fraudulenta. O salmista no Salmo 50 vai dizer isso, e 52. Meus irmãos, no Salmo 120 também vai dizer que a fala da língua, ela é enganadora. A língua que não fala as coisas, não professa a vontade do Senhor. E há um problema, tem pessoas que emprestam a língua para o pai da mentira, entre aspas. João capítulo 8, versículo 44. Quantas pessoas emprestam sua língua para falar mal dos outros? Quantas pessoas emprestam sua língua para falar coisas que não provêm do Senhor? Quantas pessoas emprestam sua língua para fofoca? Salomão bem diz que a morte e a vida estão no poder da língua. Provérbios capítulo 18, versículo 21. A mesma língua que traz vida é a língua também que pode trazer morte. Quantas pessoas têm matado ministérios? Quantas pessoas têm matado irmãos em Cristo através da sua língua? A pessoa não consegue segurar a sua língua. A pessoa que vê os erros que a outra pessoa comete, mas não consegue ver os seus próprios erros.
Consegue ver um cisco no olho do irmão, mas não consegue ver uma trave que estão nos seus olhos. São pessoas que, em vez de falar a palavra de vida a uma pessoa, ela consegue enxergar o pecado e consegue automaticamente maldizer essas pessoas. Em vez de ali levantar essa pessoa, trazer essa pessoa para a vida, para os caminhos do Senhor, em vez de trazer ânimo ali para aquela pessoa, ela traz desânimo. Ela frustra as pessoas. A palavra de Deus em Provérbios capítulo 21 vai afirmar, meus irmãos, que o que guarda a sua boca e a sua língua, guarda a sua alma das angústias. Você quer viver sem ter angústia de alma? Guarde a sua boca. Guarde a sua língua. A nossa boca, meus irmãos, ela precisa ser santa, como todo o nosso corpo. A palavra de Deus vai nos dizer que o nosso corpo é templo do Espírito Santo e que ele habita em nós. E se ele habita em nós, nós devemos procurar santificar todos os nossos membros, porque não pertence a nós, mas pertence ao Senhor. O Senhor comprou com preço de sangue, com morte de cruz. Nós pertencemos a Deus, a nossa vida é de Deus. Os nossos membros pertencem a Deus, pertencem ao Senhor. Por isso, guarde a sua língua. Por isso, eu preciso guardar a minha língua. Deixe Deus falar através da sua boca. Tem gente que mais fala do que tudo, não consegue parar para ouvir ninguém, para ouvir nada. Eu vou falar do quinto tema aqui para nós encerrarmos. Mas a nossa língua, meus irmãos, se nós não trabalharmos ela, se nós não pedirmos ao Senhor para nos trazer sabedoria e entendimento, realmente nós vamos trabalhar de forma contrária com a nossa boca. Trabalhe isso em você. Eu preciso trabalhar isso em mim. Nós precisamos trabalhar isso em nós, para que da nossa boca só saia aquilo realmente que agrada o Senhor. A palavra do Senhor também vai nos dizer que a nossa boca fala aquilo que o nosso coração está cheio. Se o nosso coração está cheio do Senhor, automaticamente a nossa boca só vai sair coisas boas, só vai sair bênçãos. Mas se o nosso coração estiver cheio de coisas más, nós vamos sair da nossa boca coisas más. Por isso, peça ao Senhor. Às vezes você mais ouvir do que falar. Às vezes cabe mais a gente ouvir. Guardar a nossa língua mesmo, guardar a nossa boca mesmo, para que o Senhor possa trabalhar em nós. Quinta janela, está lá em Tiago, capítulo 1, versículo 19. Diz assim: sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto a ouvir, tardio a falar, tardio para se irar. É difícil, né, a gente achar pessoas para nos ouvir, né? Às vezes você quer ouvir um conselho, você senta diante de uma pessoa para ouvir um conselho, para ouvir ela falar algo ali, uma palavra de sabedoria para você, mas aí ela não quer te ouvir. Você começa a ouvir, você começa a falar, ela começa a te cortar. Ela não quer te ouvir. Uma pessoa sábia, uma pessoa cheia de sabedoria, quando nós estamos diante dela para falar algo, para desabafar algo com ela ali, a primeira coisa que ela tem que ser, melhor dizendo, é uma boa ouvinte. Porque quando você começa a cortar aquela pessoa ali, você tira dela, né, ali a vontade de falar, porque muitas vezes você corta ela e fala algo ali, automaticamente que ela já vai, aquilo que ela ia falar com você, ela já vai falar mais, ela já vai sentir confiança para falar mais. A primeira coisa que nós devemos ser é bons ouvintes. O texto que nós lemos nos ensina a estarmos sempre prontos a ouvir o outro, que o outro vai falar ali.
pior coisa que tem é você começar a conversar com alguém e a pessoa começar a te cortar. Antes de você falar, ela vai atropelando aquilo que você está falando. Ela não consegue te ouvir. Isso é um dos dons que um pastor tem que ter. O pastor que não sabe ouvir, o líder que não sabe ouvir, ele não serve para liderar, não. Isso é, eu estou falando do pastor aqui, mas está toda a cadeia de liderança. Ela precisa saber ouvir. Ela precisa deixar as pessoas desabafar. Porque, irmãos, nós que estamos na presença do Senhor, nós vamos desabafar com uma pessoa que você sabe que é um servo do Senhor. Uma pessoa que você sabe que você pode confiar. Uma pessoa que você sabe que aquilo que você vai falar com ela não vai sair ali daquela conversa. Aí no mundo diz assim: se você tem um segredo, se você contar para outra pessoa, já não tem segredo mais. Não existe. Aí eles falam que não existe segredo de dois. Mas para nós que somos cristãos, existe. O Senhor nos ensina a ser bons conselheiros. A palavra de Deus aqui diz que aquele que ouve conselhos, ele é sábio. Nós precisamos ouvir conselhos, meu. Muitas vezes nós temos decisões difíceis para tomar. Muitas vezes nós não conseguimos ter essa condição de resolver algo na nossa vida. A gente precisa de um bom amigo. A gente precisa de uma boa amiga para ouvir, sim, os nossos temas, os nossos dilemas e trazer um bom conselho para a gente, para nós. Pastor Hernando Dias Lopes, ele sempre fala: coisa boa é ter amigos. Coisa boa é você ter uma pessoa que você pode chamar na sua casa para tomar um bom café e começar a conversar ali, trocar uma ideia, e aquela pessoa trazer uma palavra de sabedoria para a sua vida, uma palavra de ânimo, de encorajamento, talvez uma palavra de correção, por que não? E você saber que você ouviu daquela pessoa porque ela quer o seu bem. Meus irmãos, Deus nos ensina a estar sempre prontos a ouvir. Por isso, ouça, dê atenção. Se necessário, você fala alguma coisa. Se não for necessário, fica calado. Só ouve. Talvez esse momento foi o tempo de você ouvir. Não era o momento de você falar. Precisamos ter isso. João capítulo 8, 47 diz assim: aquele que é de Deus. João 8, 47, parte A. Só para a gente entender aqui. Diz que aquele que é de Deus, ele ouve o que Deus diz. Se nós somos de Deus, nós ouvimos o que Deus diz. Nós ouvimos a voz de Deus. A quem você tem emprestado os seus ouvidos? Quais são as pessoas que você mais ouve no seu dia a dia? O Espírito Santo ou as vozes alheias? Tem gente que, tem crente, melhor dizendo, que vai pedir conselho, pede conselho para um não cristão. Sabe o crente pedir conselho para uma pessoa que não é crente? Não existe não, irmão. Eu falei isso aqui um dia, vou falar de novo. Crente anda com crente. Crente anda com crente. Não tem como ter reino dividido, não tem como luz e trevas andar no mesmo lugar. Esse lugar aqui tem luz. Se você apagar as luzes aqui, vai ficar escuro. Ou é um ou é outro. Não tem como. Crente anda com crente. Crente aconselha com crente. Temos que cuidar, meus irmãos. Temos que ouvir a voz do Espírito. Porque nós sabemos que quanto mais nós ouvimos a voz do Espírito, a palavra do Senhor, mais a nossa fé ela é aumentada. A palavra do Senhor, ela gera fé no nosso coração. Temos que cuidar do templo do Senhor. Temos que cuidar da nossa mente, dos nossos olhos, dos nossos ouvidos, da nossa boca, do nosso coração. Porque tudo isso pertence a Deus. Tudo é de Deus. Porque isso
Com isso, nós fechamos todas as janelas que nos fazem pecar contra Deus e contra o nosso próximo. Porque se nós não cuidarmos dessas janelas, nós deixamos o pecado entrar no nosso coração e nos contaminar e nos afastar da vontade de Deus. Nós devemos, meus irmãos, fazer aquilo que gera frutos para a glória de Deus. Tudo que nós fazemos tem que gerar frutos. Tudo que nós fazemos tem que ser para a glória de Deus. Seja através da sua mente, dos seus olhos, da sua boca, dos seus ouvidos e do seu coração. Se não for para a glória de Deus, não faça. Se não for para glorificar a Deus, não faça. Porque quando nós fazemos para a glória de Deus, para o reino de Deus, nós fechamos todas as oportunidades que o inimigo tem de entrar na nossa vida, de trabalhar na nossa mente, de trabalhar no nosso coração. Nós precisamos fechar todas essas janelas para que os frutos do Senhor venham a ser gerados através da nossa vida. Só pode gerar frutos para o Senhor aquele que tem uma mente segundo a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Só pode gerar frutos aqueles que têm os olhos fixados no autor e consumador da nossa fé. Só pode sair coisas boas de uma boca que confessa o Senhor como seu único e suficiente Salvador. Só pode sair coisas boas de uma pessoa que abre os seus ouvidos para ouvir a palavra do Senhor e ao mesmo tempo fecha ele para as vozes alheias que tenta confundir, que tenta trazer algo contrário à vontade de Deus. E só pode trazer coisas boas um coração que realmente agrada ao Senhor. Um coração realmente que está cheio do Senhor. Um coração realmente que guarda segundo a palavra do Senhor, para que possam ter realmente saídas de vida na vida das pessoas. Guarde isso no seu coração, guarde essa palavra no seu coração, e que ela possa gerar muitos frutos, e que diante das situações da sua vida, você possa lembrar, através dos seus pensamentos, dos seus olhos, da sua boca, dos seus ouvidos e do seu coração, que você precisa guardar para você fazer a vontade do Senhor.